John desperta após 90 dias de hibernação em uma nave espacial, sentindo-se desorientado e enjoado, reações comuns ao medicamento usado no processo. A nave, chamada Odyssey 1, está em uma missão com destino a Titã, uma das luas de Saturno. John já está no espaço há mais de 9 meses, a maior parte desse tempo em hibernação. O capitão da nave, Franks, o incentiva a retomar suas funções. Após se lavar e tomar um banho rápido, John se junta a Franks e outro tripulante, Nash, para inspecionar os sistemas da nave, que estão em perfeito estado. Enquanto isso, a equipe recebe uma mensagem de felicitações de feriado enviada por Sam, diretor da missão em Houston, acompanhada de instruções para realizarem avaliações psicológicas. Mais tarde, John verifica sua caixa de mensagens pessoal, mas fica desapontado ao não encontrar nenhum recado de sua namorada, Zoe. Durante sua avaliação psicológica, ele comenta sentir muita falta de respirar ar fresco. Enquanto trabalha nos rádios, John recorda a festa em que conheceu Zoe. Ela foi apresentada a ele por Sam, que mencionou que ele era um dos candidatos à missão Titan. Essa lembrança o ajuda a finalmente se lembrar do sobrenome dela, Morgan. Depois disso, a tripulação envia um relatório à Terra, confirmando que os sistemas da nave estão em ordem, e, em seguida, retorna às cápsulas de hibernação. Antes de adormecer, John relembra uma apresentação sobre a missão Titan, que explicava como a nave usaria a gravidade de Júpiter para se lançar em direção a Titã e coletar recursos necessários para combater a crise ambiental da Terra. 90 dias depois, John acorda novamente e recomeça sua rotina. Entretanto, ouve a voz de Zoe sussurrando seu nome. Intrigado, ele segue o som, mas, de repente, a nave é sacudida violentamente. As luzes piscam, a IA emite um alerta, parafusos caem do teto e um painel se solta, atingindo John e deixando-o inconsciente. Apesar de reiniciar os sistemas, tudo parece funcionar normalmente, exceto as comunicações com a Terra. Por isso, John grava uma mensagem para o controle da missão, relatando a situação e detalhando o ocorrido. Frank convoca a tripulação em seu escritório e revela que ouviu a conversa deles através dos sistemas de vigilância da nave. Ele alerta sobre as consequências severas de abandonar a missão sem uma justificativa válida, reforçando a importância de trabalho em equipe. Enquanto John se prepara para hibernar, ele relembra uma conversa com Zoe, na qual ela sugeriu que mantivessem um relacionamento casual. Ela sabia que, caso John fosse selecionado para a missão, um envolvimento mais profundo poderia trazer sofrimento para ambos. Pouco depois, Nash se aproxima de John e propõe que ajustem seus ciclos de sono para acordarem 12 horas antes de Frank. Isso lhes daria tempo para alterar a trajetória da nave, revertendo a manobra de estilingue gravitacional e retornando à Terra. Inicialmente, John rejeita o plano, chamando-o de motim. Nash então compartilha a história de um comandante em uma estação na Antártida que se recusou a evacuar diante de um perigo iminente. Mais tarde, socorristas encontraram a equipe morta, cada membro com um tiro na cabeça, enquanto o comandante havia desaparecido. Relutante, John concorda com o plano, mas impõe que busquem mais evidências de danos estruturais antes de tomar qualquer atitude. Ele fornece sua senha a Nash para que ajuste seu ciclo de sono e, em seguida, retorna à hibernação. Durante o processo, John relembra um discurso de Zoe sobre a missão. Ela explicou que a nave só possuía combustível suficiente para chegar a Titã. Após isso, a tripulação deveria minerar metano da Lua para abastecer o retorno à Terra. Passados 89 dias e 12 horas, John desperta e nota o reflexo de Zoe em seu bloco de hibernação. Na ponte de comando, John e Nash avistam Júpiter, percebendo que serão os primeiros humanos a chegar tão perto do planeta. No entanto, John decide não prosseguir com o plano, pois não há sinais de danos estruturais na nave. Irritado, Nash discute com ele, mas a tensão é interrompida pela chegada de Frank. O capitão ordena que Nash vá para a sala de ração e começa a se preparar com John para executar a manobra de estilingue. Ele também aconselha John a se manter neutro, alertando que um conflito com Nash é inevitável. Mais tarde, Nash tenta convencer John a desistir de ajudar Frank, mas ele já tomou sua decisão e o ignora. Em outro momento, enquanto inspeciona os danos na nave, John é lançado inesperadamente para o espaço profundo. Nesse instante, ele percebe que tudo não passa de uma ilusão criada por sua mente instável.
Em meio à confusão, John se lembra de uma conversa com Zoe, na qual ela mencionou como certos organismos, como o musgo, seguem instintivamente a luz para escapar do perigo. Enquanto está em hibernação, John sonha com o momento em que foi escolhido para participar da missão Titã. Ele se lembra de contar a notícia para Zoe, que já sabia e expressou sua oposição, afirmando que não queria que ele partisse. A reação dela o deixou magoado, mas John acreditava que a missão era mais importante do que o relacionamento deles. Com isso, ele deixou a casa dela, devolvendo as chaves. Quando John desperta, ele cai no chão e decide correr ao redor da nave para melhorar seu estado físico e mental. No entanto, ele vê Zoe na nave. Embora saiba que é apenas uma alucinação, ele não consegue evitar segui-la, repetindo a si mesmo que ela não é real. Franks interrompe sua busca e informa que Nash encontrou algo estranho na sala do reator e precisa de sua ajuda. Ao chegar à sala do reator, Nash alerta que o nível de potência está subindo e que isso pode comprometer o motor da nave. Sem saber se o problema está relacionado ao dano no casco, Nash sugere que eles considerem retornar. Ele também confessa estar se sentindo estranho e pede a John para revisar os cálculos. Aproveitando o momento, John questiona como Frank soube sobre suas alucinações, mas Nash nega ter contado. Logo depois, ele admite que está duvidando de suas próprias memórias e revela que nem consegue lembrar os rostos ou nomes de seus pais. Quando ele olha para os monitores do reator, percebe que não há números na tela, que está completamente apagada. Nesse momento, Frank chega e convoca os dois para a ponte. Ele revela que alguém usou as credenciais de John para inserir um comando que manipulou a energia do reator. Suspeitando de sabotagem, Franks acusa Nash, já que ele tinha acesso à senha de John. Em seguida, Franks saca uma arma e ordena que ambos retornem às cápsulas de hibernação até que ele decida o que fazer. Franks os escolta até as cápsulas, mas enquanto John está entrando na sua, ele observa Nash e Franks brigando. Franks atinge Nash com a arma, jogando-o contra a cápsula e batendo sua cabeça repetidamente. Enquanto dorme, John se lembra do último encontro com Zoe, quando ela perguntou se ele a amava. Ele respondeu que sentia muitas coisas por ela, mas nunca disse que a amava. Ao acordar, John ainda está perturbado pela lembrança de Franks agredindo Nash. Após se recompor e tomar banho, ele procura Nash, mas não encontra nenhum sinal dele. Mais tarde, ele se depara com Franks, que explica que Nash ficou instável. Então ele o nocauteou e o colocou em uma cápsula de hibernação enquanto segurava a arma. Franks alerta John para manter o foco e evitar perder o controle. Ao examinar os sistemas, John nota veias escuras se espalhando sob sua pele. Seu braço passa por uma transformação grotesca e irrompe em sangue, mas logo ele se dá conta de que se trata apenas de mais uma alucinação. Indignado, ele se dirige a Franks, que agrava sua situação ao revelar que seu relacionamento com Zoe era fictício. Zoe foi designada pelo comitê de seleção para observar sua saúde mental. Franks compartilha informações perturbadoras sobre a relação deles, detalhando como se conheceram em seminários e cafés, e, finalmente, revela que ele também integra o comitê de seleção. As imagens de segurança mostram John falando sozinho. Para tentar acalmá-lo, Franks aponta a localização deles no espaço profundo, demonstrando a impossibilidade de contato com a Terra. Franks sugere que John entre em hibernação. No entanto, John se recusa e se tranca em um quarto, exigindo ver Nash. Franks promete atender ao pedido, mas ao abrir a porta, empurra John contra a parede, ameaçando-o de morte se não cooperar. John revida e desarma Franks. Após uma luta feroz, Franks quase estrangula John até a morte, mas John revida com um soco, toma a arma e exige respostas sobre Nash. Franks apenas ri, afirmando que John nunca encontrará Nash. Atravessando memórias fragmentadas e atormentado pelas palavras de Franks, John vagueia pela nave, questionando o que é real. Na ponte, John tenta usar as câmeras da nave, mas não encontra sinal de ninguém. Franks reaparece, mas desta vez John o derruba novamente. Em seguida, John questiona a inteligência artificial sobre a localização de Nash. A IA informa que Nash está na ponte. Confuso, John revisa o manifesto da tripulação e descobre uma verdade chocante. Ele é o único membro da equipe. Seu nome completo é John Franks. Nash e os outros astronautas eram alucinações provocadas pela exposição prolongada a drogas de hibernação. Essa revelação abala John,
que começa a considerar acabar com sua vida. Contudo, decide tentar a comunicação via rádio mais uma vez. Para sua surpresa, Zoe atende, sem que ele saiba se ela é real. John desabafa sobre suas alucinações e seu estado mental em deterioração. Zoe então revela uma verdade difícil de acreditar sobre a missão. Ela explica que John está em uma instalação de simulação de alta tecnologia no Novo México. A nave é uma réplica perfeita enterrada a 1000 pés de profundidade, projetada para estudar os efeitos psicológicos do isolamento e da hibernação. Enquanto se prepara para partir, John é confrontado novamente por Franks, que insiste que a explicação de Zoe é, na verdade, a verdadeira alucinação. Franks argumenta que John criou essa narrativa para tentar racionalizar sua realidade distorcida. No entanto, John se recusa a acreditar nele e decide abrir a câmara de descompressão, afirmando seu desejo de voltar para casa. Conforme Franks desaparece de sua vista, John confessa seus sentimentos para Zoe, dizendo que a ama, e atravessa a câmara de descompressão. Porém, ao invés do espaço infinito, ele se depara com um túnel subterrâneo, onde a nave falsa paira acima dele. Sons de máquinas de escavação e vozes prometendo resgate ecoam ao longe. Guiado por uma luz intermitente, John segue pelo túnel até encontrar uma escada. O filme retrata a história de um homem confrontado pelos limites da realidade, lutando para distinguir a verdade de suas próprias ilusões.